infância eu tenho poucas lembranças assim de muito pequenininha, mas uma coisa que eu me lembro é que eu morei em algumas periferias da Zona Leste. Eu nasci na Penha, no dia 6 de fevereiro de 1982, e por um tempo a gente morou, minha família e eu moramos nos fundos da casa da minha avó, né? E era na Zona Leste, era na Vila Antonieta, e depois de lá a gente se mudou para a primeira, vamos dizer assim, mais periferia, que era na Vila Nova York, né? Hoje já até está mais conhecido, enfim, também na Zona Leste. Lá eu fiquei alguns anos, depois a gente se mudou para uma casa muito maior, mas aí era na favela do Sinhá, também na Zona Leste. E era uma casa gigante, enfim. E eu me lembro muito dessa casa, porque tinha um quintal enorme, eu podia brincar muito com a minha irmã. Às vezes alguns primos iam para minha casa, mas a gente não saía para a rua, né, para brincar. E essa favela era muito conhecida porque era muito perigosa, então direto tinha algumas batidas policiais. A gente, quando chegava tarde de alguma aula, alguma coisa assim, do balé, por exemplo, o meu pai tinha que ver se estava tudo certo para a gente conseguir entrar na rua, né? Não era nem, a rua não era nem asfaltada na época. Mas essa casa era maravilhosa, a gente sempre recebia família em casa, então era uma casa muito grande. Mas era exatamente no meio da favela mesmo, né? E aí depois de lá eu fui morar em São Mateus, já tipo no fundão de São Mateus, e foi uma época também muito boa, que eu tenho ótimas lembranças. Inclusive eu tenho contato com a vizinha, que era parede com parede, assim, era a vizinha que me socorria quando minha mãe corria atrás de mim para me dar uns tapas, porque eu pulava para casa dela, né? Então eu ainda tenho contato com ela lá em São Mateus. E aí depois de lá eu vim para Pedreira, vim para a Zona Sul. Cheguei na Zona Sul, eu tinha aproximadamente 8 para 9 anos eu tinha na época, né? E lá sim, na Pedreira eu fui conhecer o que era brincar na rua. Então a minha infância foi basicamente minha prima, eu e minha irmã, uma irmã ou outra de algum amigo meu, mas até pela diferença de idade naquela época era muito gritante, então a gente não queria ter criança brincando com a gente. Então mas a gente brincava muito na rua. Então brincava de tudo. Eu brincava de carrinho de rolemã, brincava de bolinha de gude, brincava de taco, jogava vôlei na rua. Então, enfim, essa época a gente ficava muito na rua. E eu me lembro que a minha mãe falava assim, teve uma vez que minha mãe falou assim, ó, dessa vez a gente não vai chamar a Janaína. Vamos esperar para ver que horas ela vai voltar. E isso eu devia ter saído para a rua, devia ser umas 10 da manhã. Era 11 horas da noite, meu pai falou, não adianta, ela não vai entrar se a gente não for chamar. Então foi uma época para mim muito boa. E a Pedreira, que hoje também já é mais conhecida, foi uma periferia que eu aprendi muito. Eu tive muito contato com muitos meninos de diferentes educação, poder aquisitivo. Alguns moravam ali nas casas mesmo, outros não, outros moravam realmente em barraco. Então foi um lugar que eu aprendi demais. Foi a época que eu realmente conhecia a rua, né? Estudei sempre em colégio público, desde sempre, eu nunca estudei em colégio particular. Meu último colégio foi já aqui na Zona Sul, que foi o Colégio Simeone. E eu me lembro que minha mãe, ela falou assim pra mim, porque eu discutia muito na escola, né? E eu nunca fui assim a aluna exemplar, eu era a aluna do fundão. Então eu tinha aquela coisa de, eu vou me juntar ali com a galera da bagunça, enfim. E aí esse colégio, ela falou assim pra mim, olha, Janaína, eu vou ter que chegar às 4 da manhã, porque é um colégio modelo, e por favor, não me dê trabalho nesse colégio. E eu me lembro que já no primeiro ano, assim, teve uma confusão grande, de time, enfim. Então, são muitas lembranças que eu tenho. Tenho contato até hoje com amigos meus da quarta, quinta série, do colegial, desses outros colégios pelos quais eu passei. Mais da Zona Sul, da Zona Leste eu quase não tenho amigo de lá.
E foi isso, a minha infância foi, digamos que foi assim, aproveitei bastante. Coisa que meus filhos, infelizmente, hoje não vão fazer, que vai ser brincar na rua. Eu acho que esse foi um grande diferencial.